Olá! Chegou a parte mais temida por todos quando desenhamos projetos com telhados tradicionais, os cortes. Mas fique tranquilo, não é tão difícil assim como dizem. Eu vou simplificar as coisas para você nesta e na próxima aula. Já temos dois cortes prontos aqui, que são os cortes AA e o corte BB, que estão sinalizados na planta nesta posição e nessa outra, na transversal e na longitudinal. Da laje de cobertura para baixo, nesses cortes, o desenho é o mesmo do projeto caixote, então eu não vou fazer para você porque é a mesma coisa do outro projeto. A diferença começa a partir do telhado com os beirais e aqui está um segredo muito importante. Aqui também o detalhe da caixa d'água, esse caixote, o volume da caixa d'água é a mesma coisa do outro projeto, tá legal? Então, voltando, o segredo muito importante. Inicie o desenho onde o corte no telhado é na seção transversal, ou seja, que corta o telhado neste sentido aqui. No nosso caso é o corte BB. Vou voltar aqui a maquete, corte BB. Este é o corte transversal. Pode ser, aliás, o corte longitudinal. Pode ser que o nosso telhado caísse para os lados ao invés de cair para frente e para o fundo, e aí eu teria que usar o corte AA no sentido transversal, tá certo? O importante é cortar o telhado neste sentido aqui, ó, para a partir dele eu definir as alturas para o outro corte, tá certo? Não tem como eu fazer o corte A, que é neste outro sentido, sem eu ter feito o corte B, para definir as alturas de beirais, de comieira e de todo o telhado. Mais um segredo, na planta de cobertura, não sei se você percebeu, mas quando eu fiz este contorno aqui do telhado, eu comecei do mais alto para o mais baixo, porque o mais alto esconde os de baixo, tá certo? Então sempre que a gente está fazendo a planta de cobertura, é do mais alto para o mais baixo. No corte, a situação é o contrário, eu começo do telhado mais baixo para o telhado mais alto, porque eu vou precisar desta posição aqui do telhado, saber aonde o telhado mais baixo chega para eu definir a altura do telhado de cima e assim sucessivamente se eu tivesse mais níveis de telhado. Eu não vou desenhar todo o corte novamente, eu tenho uma parte dele copiada aqui em cima para você entender como funciona. Como eu determinei aqui na minha planta de cobertura, a inclinação do meu telhado, telha em concreto ou telha cerâmica, é de 35%. Regrinha do triângulo, vamos começar aqui então por este telhado do fundo. Regrinha do triângulo, linha 1 metro e ponto 35, C, close para fechar. Pronto, encontrei aqui a minha linha com a inclinação do telhado. Offset para fazer uma vigota de 10 centímetros, essa vigota pode variar 10, 12, 14, depende da região. E aqui offset de 80 para eu encontrar o meu beiral, tá certo? Vou fechar aqui a madeira, posso dar um join para juntar tudo isso aqui, fazer uma peça única. Vou copiar as propriedades desta vigota pronta que eu tenho aqui. Eu posso cortar esse encaixe aqui também. Em algumas regiões eles usam cortar quando o beiral é à vista, eles usam fazer um corte. Isso aqui eu fiz um corte aproximado, mas um corte mais ou menos assim. Se eu não me engano até a maquete, vamos ver aqui, a maquete já tem esse cortezinho para não ficar o canto da madeira. Isso aí tem outros lugares que fazem trabalhado, arredondado. Isso aí não influencia em nada aqui no nosso projeto, tá legal? Defini a inclinação, fiz a vigota. Próximo passo eu venho aqui na Tool Palette, telhados, e eu vou escolher telha de concreto corte. Posiciono ela aqui. Deixa eu aproximar aqui melhor. Posicionar direitinho. E agora é só selecionar e ver quantas repetições eu quero. Repetiu as telhas, volto aqui e eu venho buscar o rufo, que eu vou ter que colocar aqui e espelhar ele, porque a posição dele está para o outro lado. Agora é só mover, eu vou encontrar uma posição aqui aproximada. Pronto, já coloquei o rufo, está pronto o meu telhado do fundo. Simples, né? Próximo passo agora é eu espelhar esse telhado para frente. Tá vendo como aqui essa distância que eu tenho daqui até aqui é menor do que essa daqui até aqui? Então eu vou fazer uma linha de apoio.
Eu vou pegar no ponto médio aqui mesmo, depois eu desloco essa linha para não ter confusão. Vou pôr ela aqui em cima. Fiz a linha de apoio a partir das extremidades. Por que isso? Porque quando eu espelhar, eu vou selecionar esse telhado ali, eu vou espelhar para o outro lado, ó, ele vai cair exatamente no lugar certo. Tá legal? Vou copiar aqui esta linha. Vou copiar ela aqui nessa interseção, vou mover ela, vamos ver aqui, 20 centímetros para cima. Isso aqui vai ser a parede, deixa eu copiar as propriedades aqui. A parede lá atrás, se a gente voltar aqui na maquete, ó, lá atrás eu tenho a paredezinha, essa parede aqui, ó, tá certo? Que ela aparece. Então, voltando à vista assim. Isso aqui, ó, eu virei aqui, você percebe que a maquete fica meio deformada, é porque eu estou na visualização paralela em 2D, tá certo? Se eu mudar para perspectiva, ela fica legalzinha, tá bom? Vou voltar aqui para o 2D. Sim, selecionei o trim, vamos cortar aqui esse pedaço e esse outro pedaço. Esse aqui não aparece também. Aqui nós precisamos diminuir uma telha. Aqui, por conta do nosso bloco dinâmico ter esse padrão, essa galga que eu falei, que é a distância de um caibro até o outro, eu não consigo ajustar essa distância, tá certo? Então, a gente vai só representar aproximadamente como fica o telhado aqui. Eu vou cortar essa vigota que está passando e a parede passando lá no fundo também. Pronto, já tenho os telhados das duas varandas pronto. Agora vamos passar para o telhado mais alto, que é o telhado da casa. Aqui em cima eu já deixei pronto, ó, a planta de cobertura, que é aquela ali, que é essa mesmo. Eu peguei e rotacionei ela na posição do corte, ou seja, o meu corte está da esquerda para a direita, então eu rotacionei ela 90 graus para a esquerda. E posicionei aqui e já cortei. A partir dela eu tenho essa marcação aqui, ó, de onde é a cumieira, que segundo a minha planta de cobertura é no final do caixote do volume da caixa d'água, né? Então eu coloco aqui. Primeiro marco a linha onde é a minha cumieira. E aí eu vou fazer uma linha de apoio a partir desta vigota aqui. Deixa eu fazer um offset aqui de 0,65 de distância, vamos ver? Vou apagar isso aqui que sobrou para baixo. Bom, eu acho que essa distância aqui já está legal. Eu vou estender essa linha até o ponto da cumieira. Deixa eu copiar as propriedades dessa outra linha por enquanto. Eu vou fazer um offset de 10 para baixo, que vai representar a vigota. Vou fazer um offset aqui de 3 centímetros para dentro, depois mais 10, que vai ser o apoio da vigota. Vou dar um trim aqui para separar essas linhas. Podia ter usado fillet também. Aqui na verdade eu não precisava ter passado para a layer 0. Eu podia ter deixado na layer das propriedades. Falha minha. Acontece. Eu vou fazer uma outra linha aqui em cima da laje para a gente usar de apoio. Ó, ponto 10 para cima, que é a vigota de apoio em cima da laje. Legal? Corto aqui, ó, trim para cortar essas extremidades. Eu vou afastar essa linha aqui, ó, 0,05 para a direita. Posso cortar aqui também, porque eu já marquei o ponto onde é. Corto aqui. E aí eu vou fazer uma linha aqui para pegar o ponto central. Fazer um offset aqui de 0,05 para os dois lados. Estendo essa linha até lá em cima. Eu vou copiar as propriedades aqui, eu gosto de fazer tudo prontinho. E aqui eu já coloco, ó, uma linha aqui, outra linha aqui, offset de 0,05, já está lá o 0,5, eu só confirmo. Opa. Pronto, agora é só apagar a linha do meio, cortar os excessos que estão passando aqui para os lados. Corto aqui também. Pronto. Aplico as propriedades. Uma parte da tesoura já está pronta. Eu posso espelhar parte disso aqui para o fundo. Eu não vou espelhar tudo, porque olha o que acontece. Aqui no fundo a distância é maior. Então,
se eu espelhar estes apoios aqui centrais que eu fiz, vão ser insuficientes. Na verdade, nós vamos fazer outra coisa. Eu vou pegar essas duas linhas, vou espelhar no ponto central. Eu acho que encostou aqui, eu preciso afastar. Só que eu afasto para na hora da impressão, lá na hora não é construído colado assim também, para na hora da impressão isso aparecer melhor. Eu tenho que cortar essas linhas que passam para cima e essa aqui. Aqui nós vamos fazer diferente. Eu vou fazer uma linha de apoio do começo dessa aqui até o final e nós vamos deslocar essa linha de apoio 5 centímetros para cá. Para quê? Para que ela fique no eixo desta vigota até o eixo desta outra e nós vamos dividir, vou afastar ela para cima um pouquinho, nós vamos dividir ela em 3 vãos. Linha, Shift botão direito para eu verificar aqui se o Node está selecionado, tá ok. Eu dividi, consegui dividir? Dividiu. Então linha, aqui, Node, eu marco o primeiro aqui e o segundo aqui. Pronto, já posso apagar essa linha de apoio. Eu vou copiar esta outra linha aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Posso mover 5 centímetros para o lado. E aí eu tenho todas as distâncias aqui iguais, ó. 1,30. Olha lá embaixo. 1,30 e 1,30. Que eu estou olhando aqui nas coordenadas, ó lá. 1,30. Certo? Corto esse excesso, estendo esse outro lado. E a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Linha. 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 Offset de 0,05 já está, eu confirmo. Faço as offsets para os lados. Seleciono essas 3 do centro porque eu não preciso. Trim. Eu acelerei esse processo porque isso aqui é muito simples, então a gente pode acelerar. Antes de colocar as telhas agora, eu preciso representar o beiral em alvenaria. Perfeito? Já deixei uma parte dele aqui pronta, quando a gente fez a vigota. Offset de 0,80. Eu marquei onde é o final dele. Faço uma linha aqui. Fillet para unir. Fillet para cortar o que sobra da parede. Eu vou fazer agora... Vou fazer uma viga aqui que é a que sustenta o beiral. Então eu faço uma linha nessa parte de baixo. Eu vou deslocar 20 aqui para baixo. BR, o comando break, para eu separar as linhas. F de first point, indica o segundo ponto. Novamente aqui do outro lado. Agora é só eu copiar as propriedades da laje. E nós vamos aqui nas achuras. Eu vou escolher preenchimento sólido da laje. Pronto. Está feito o meu beiral, eu posso selecionar ele e espelhar a partir do ponto médio aqui da laje ou da vigota lá para o outro lado. A única diferença é que aqui eu vou precisar estender esta linha até aqui para eu posicionar o meu beiral no local correto. Um fillet aqui para voltar. Eu vou estender essas linhas que estão passando aqui para baixo. Pronto, está feito o meu beiral. Próximo passo agora. Eu vou copiar essas telhas daqui e vou aqui no telhado da frente também copiar as telhas do telhado da frente. Ajusto a quantidade de repetições das telhas, do outro lado também. E agora aqui em cima para arrematar, vamos na aba de telhados, cumieira no corte. Pronto, ficou um pouquinho diferente aqui porque a telha não alcançou, mas a representação é essa aqui. Perfeito, finalizamos o telhado do corte B. Vamos fazer uma pausa rápida para refrescar as ideias, enquanto você digere tudo isso. Se precisar, assista a aula de novo. E na próxima aula nós vamos falar sobre o telhado do corte A. Te vejo lá.